Muito bem, então, o professor Luiz Vilmoc, do Tecnopuc, esteve então nesse último dia 14 em Cruz Alta, na CCGL, né? Professor que viu praticamente todo esse sistema nascer há muitos anos atrás, fez as suas imersões nos Estados Unidos, esteve falando de inovação, agora volta para acompanhar esse crescimento da plataforma Smart Coop, que está com 26 cooperativas. E agora, né, professor, a Smart Coop passa a fazer parte da rede de inovação do agronegócio do Rio Grande do Sul, Riagro RS. A gente vai falar sobre a adesão, mas vamos falar primeiramente sobre toda essa questão de inovação que envolve o agro, né? Nessa explanação que o senhor falou, né? O senhor trouxe principalmente a questão das cooperativas, o quanto que elas estão procurando inovar. E a plataforma Smart Coop vem de encontro a isso, das cooperativas elas terem essa sobrevida, trazendo algo de moderno para o produtor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Roger, para mim é um prazer estar falando com vocês da Cotriel, e eu quero, antes de falar sobre esse teu tema provocativo, dizer que a Cotriel, está falando com o presidente agora, foi a primeira cooperativa a visitar o celeiro AgroHub, do qual eu coordeno, mostrando a visão de futuro que a Cotriel tem como estratégia de manutenção e crescimento e prosperidade para os seus associados. Eu, que sou cooperativista há mais de 30 anos, eu vejo que esse é o futuro que a gente tem que trabalhar, unindo forças, mas agregando a camada de tecnologia para acelerar a quantidade de transformação de dados que todo dia, né, nós temos uma indústria céu aberto, né, que sofre uma série de interferências. Então, se a gente puder ter sistemas que vão trazendo as informações, né, aos seus milhares todos os dias, e ter uma área mais abrangente para a gente estar coletando essas informações, a gente vai ser muito mais eficaz na tomada de decisão coletivamente. Então, para a gente pensar assim, ó, e para você, produtor, entender, para eu fazer um diagnóstico de previsão de tempo, não basta eu ter uma estação meteorológica no local, eu preciso ter várias para saber aonde está vindo o vento, o que aconteceu de precipitação naquela região, para que direção está vindo aquelas nuvens, para eu saber se aquela minha região vai chover ou não, para eu antecipar o quê? Plantio, ou para eu antecipar a colheita antes da chuva chegar e danificar ou reduzir digamos assim, a potencial perda que uma chuva ou uma seca gera para determinado estágio de produção da minha lavoura, seja milho, soja ou outra cultivo que a gente vê desenvolvendo. Então, a modernidade, a tecnologia de informação e comunicação, ela te serve para tu ser mais acurado, para tu ser mais eficaz na tomada de decisão, antecipando os fatos e com isso aumentando a tua possibilidade de agregar valor, reduzir custos e tornar a tua produção de maior qualidade à vista de um mercado cada vez mais exigente. Não tem, Roger, nenhuma alternativa para o pequeno, médio e grande produtor se não estiver adotando tecnologia de ponta. O pequeno produtor tem um problema, qual é? Acessar, porque as tecnologias geralmente são caras. Qual é a forma de a gente acessar tecnologia de ponta sendo um pequeno produtor? A cooperativa. Então o papel da cooperativa não é só reunir esforços para armazenar a sua produção, para transportar essa produção até os portos. Hoje a cooperativa ela precisa armazenar dados. Assim como ela está armazenando grãos, ela armazena dados, e esses dados reunidos, somados com mapas de calor, tudo georreferenciado por satélite ou por drone, né, com seus indicadores colocados no campo para vários tipos de cultivo, de produções de leite, de frango, de suínos. Ou seja, é uma enormidade que uma cooperativa hoje tem de ativos a serem monitorados ao mesmo tempo, e o produtor ele precisa ter o quê? Uma tomada de decisão mais rápida. Eu não sei, por exemplo, Roger, o que acontece dentro de um celular, que tipo de equipamento tem ali dentro, mas eu quero ligar para alguém que me interessa, eu quero saber a hora agora, eu quero tirar uma foto, eu quero me comunicar com o WhatsApp, e as tecnologias estão a serviço daquilo que é útil e acessível para mim. Portanto, quando a gente fala em tecnologia, a gente é usuário da tecnologia, a gente não é o cara que fica lá emendando fiozinho, fazendo programação. E são os técnicos que vão ter que entregar para esse produtor uma forma de comunicação, de dados
que seja compreensível para esse produtor ele tomar a decisão e não esperar que alguém diga o que ele tem que fazer. E à medida que ele se torna mais proativo, ele se torna mais competitivo. Ele começa a ver aonde que ele tem que jogar suas fichas, aonde que ele tem que desistir de produção, aonde que ele tem que trocar a experiência por aqueles que estão conseguindo resultados melhores. Só se faz isso, Roger, com comunicação e com tecnologia. Então vocês estão de parabéns, eu sei que a Cotriel já tem um centro de inovação, já veio nos procurar lá, e com a Riagro a gente tem possibilidade de colocar hoje 20 instituições como a CCGL, que é a 20ª agora, né, fazendo parte de mais de 95 startups que querem, né, trabalham com o insumo deles problemas da área real da economia, dos produtores, das suas mazelas, das suas dificuldades. Então eles têm ferramentas, mas eles não chegam no produtor. Agora, com esse ganho que nós anunciamos hoje, a gente vai aproximar o lado de demanda de necessidades com aquelas que podem ofertar ferramentas e tecnologia para melhorar o desempenho dessas propriedades. Então, a gente está muito feliz, né? E eu venho acompanhando isso aos últimos 30 anos e nunca, posso dizer contigo, nunca a gente chegou num estágio tão avançado dessa conexão entre produção de tecnologia e uso da tecnologia para o serviço do cooperado na sua atividade. Lembrando que, Roger, agronegócios é o principal negócio do nosso país para o mundo, né? E, portanto, nós precisamos ser muito bons profissionais e competir com as mesmas ferramentas que os nossos competidores aí fora têm. Não adianta a gente achar que a gente vai ter lugar ao sol usando as tecnologias do passado. Nós precisamos ter acesso às tecnologias do presente. E se a gente é pequeno produtor, só tem condições de fazer isso se a gente regimentar forças, cooperar e compartilhar esses ativos entre todos, trazendo essas informações e tomando decisões de forma mais eficazes, né, para a lida e para o futuro do nosso negócio. O senhor estava usando o seu exemplo de professor, né? Hoje o senhor está validando o conhecimento. As cooperativas, elas estão utilizando um aplicativo, uma plataforma, que é além do aplicativo, né? A gente não imagina a nossa vida sem nenhum aplicativo, né? Até de carona, até de banco, até de instituição financeira. Então hoje tudo é tecnologia e o grande insumo do futuro vai ser a tecnologia, a informação. O senhor estava falando inclusive até do caso da cooperativa. Não vai ser quanto de soja ela tem, quanto de informação, quanto de tecnologia ela pode oferecer para o seu associado, né? Exatamente. A gente fala que a riqueza do produtor é a quantidade de grãos que tem no armazém, mas a gente vai falar daqui para frente que é a quantidade de informações que ele pode comercializar com outras empresas que precisam desses dados para gerar novas tecnologias para acessar esse produtor. Então, vou pegar o lado que eu estava comentando aqui na minha palestra. O setor financeiro hoje só vai emprestar dinheiro no crédito rural se o produtor estiver disposto a devolver informações precisas das condições de evolução da sua lavoura, para que eles possam medir o risco daquele dinheiro que estão emprestando e a forma como eles têm que se preparar para uma intempérie que é real e saber que eles estão usando as melhores tecnologias ao alcance deles. Então essa venda casada de crédito com tecnologia é inevitável. Por quê? Porque o banco não quer tomar risco ao léu, ele quer ter dados e fatos para monitorar. A hora que começou a ter um indicativo de perda, ele atuar no momento para que não se espalhe. Vou te dar um dado da medicina. Hoje dificilmente tu morre de câncer, sabia disso? Ah, professor, como? É a maior causa de morte de todo o planeta. Sabe qual o câncer que mata? Aquele que a gente não vai atacar no início que ele está começando, né? Quando ele está lá no seu início. Se eu tiver um equipamento, um exame que detecte as primeiras células cancerígenas e eu extirpo aquilo, o câncer não vai me derrubar. Eu tive, não tenho mais. Agora, se eu deixar esse negócio tomar conta, quando eu vejo, eu já estou totalmente tomado e aí eu tenho que ter paliativo para esperar, né, a minha hora chegar. A mesma coisa a gente vai ver na produção agrícola. Na medida que os bancos tiverem acesso às informações, na medida que tiver um primeiro sinal de uma praga ou de uma mudança climática ou dessas aves agora migratórias, o que a gente faz? Ataca, protege, não pega aves silvestres, né? Protege o teu aviário. Por quê? Porque a doença está aí. Então a gente fica muito mais esperto, entendeu? E mais proativo para preservar o nosso patrimônio. É isso que a tecnologia gera, né? A mesma coisa que na medicina, ou seja, hoje
um médico eficiente não é um médico curativo, é um médico preventivo, é aquele que vai te manter saudável e não vai te curar a tua doença, né? A gente vai usar mesmo um exemplo dentro da propriedade rural, onde qualquer problema que a gente detectar ou redução de produtividade, a gente tem um conjunto de ferramentas, de assessores, departamento técnico da cooperativa que está vendo isso, né, de forma conglomerada, de forma reunida, de toda a sua base de produtores, ele vai lá, ataca e resolve o problema quando ele está iniciando. E com isso mantém sanidade econômica, financeira e de produtividade de todo mundo. Eu acho que o exemplo ele é feliz nesse sentido para entender qual é o papel da tecnologia na propriedade rural e no quadro associativo. É preventivo, é eu poder reagir quando tiver problema e eu poder identificar quando eu estiver bem, por que eu tive e o que eu posso fazer para ampliar essa saúde adicional que eu consegui por uma sugestão que o técnico me deu, eu adotei e vi que eu tive um ganho de produtividade, quilos por hectare ou litros por vaca de lactação. Esses indicadores eles são fundamentais a serem levantados e distribuídos entre todos os seus associados. É dessa forma que as grandes empresas e as médias e as pequenas empresas vão sobreviver. Aquelas que não estiverem fazendo isso estarão morrendo. Muito bem, professor Luiz Mock da PUC, falando então sobre agora a adesão da própria CCGL, Smart Coop, da Rede de Inovação do Agronegócio do Rio Grande do Sul, Riagro RS, palestra que foi realizada na CCGL.